Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando um pouquinho a respeito do nosso trabalho, intitulado Parasitoides associados a percevejos na cultura da soja, sobre os manejos convencional e integrado de praga no Oeste Paranaense. Nosso grupo de trabalho, então, é de número 4, sendo agropecuária sustentável. O trabalho é composto por autores, então, por mim, Amanda, e pelos demais colegas colaboradores. Se tratando, então, da cultura da soja, é inquestionável a importância da cultura na nossa região, mas também surge uma demanda, uma necessidade muito grande de que estratégias de manejo que sejam mais sustentáveis e mais ecológicas sejam adotadas nas grandes culturas. Visando isso, o nosso objetivo então foi realizar um levantamento com uma identificação e quantificação das espécies de percevejos presentes na cultura da soja, bem como seus parasitoides, sob os sistemas, então, comparando os sistemas convencional e integrado de pragas aqui no Oeste Paranaense. O trabalho ele foi desenvolvido, então, em uma parceria com a UniOeste e o IDR, onde as coletas foram realizadas pelo IDR, eram trazidos até nós, então, os insetos, se tratando aí dos percevejos. Essas coletas elas foram realizadas em 10 diferentes municípios aqui da região oeste do Paraná, onde em cada município foram selecionadas 2 áreas. Uma delas que seguiu o preceito do manejo integrado de pragas, né, também é chamado de MIP, e a outra que era convencional, ou seja, não era realizado monitoramento, não se faziam as aplicações pensando aí na questão da sustentabilidade, né, dos pilares do manejo de pragas. Então, somente eram realizadas aplicações com produtos de origem química, né? Somente com agrotóxicos. Foram avaliadas 2 safras, então, 2019-20 e 2020-21. As amostragens, então, nas propriedades, elas foram semanais, foram escolhidos 10 pontos por área. Os insetos, eles eram coletados a partir do monitoramento pelo pano de batida, e eles foram levados ao laboratório, onde eles foram realocados, quantificados e identificados e conduzidos até a sua mortalidade. Quando parasitados, esses parasitoides eles foram guardados para posterior identificação. As análises realizadas, então, foram descritivas e não paramétricas. Em relação aos resultados, então, da primeira safra, tanto na primeira quanto na segunda safra, nós observamos essa predominância da espécie Eusquistozeros, que é o percevejo marrom da soja, então aqui na primeira safra com 84%, e na segunda safra isso foi ainda maior, com 98%, e na segunda safra obtivemos um comportamento diferente também, com menor diversidade, né, de parasitoides, então houve a predominância de uma espécie, o que do ponto de vista biológico, né, e ambiental é ruim, porque isso indica, por exemplo, os quistozeros é uma espécie que hoje já se tem muitos apontamentos de resistência, né, aos produtos que estão sendo utilizados. Isso faz com que sejam utilizados cada vez mais as moléculas químicas e com uma eficiência baixíssima. Em relação a essa distribuição das espécies, seja dos insetos aqui considerados como hospedeiros, ou seja, dos parasitoides, ela foi variável, mas no geral nós podemos observar que no manejo integrado de pragas nós tivemos uma diversidade maior, né, das espécies em relação ao manejo convencional. Isso nos mostra um resultado muito interessante, né? Então, no MIP, foi possível observar essa diversidade de espécies sendo muito maior, ou seja, mais espécies de percevejos, bem como mais espécies de parasitoides associadas a esse manejo. Isso foi observado também quando foi realizada a rede de interações, né, entre os pentatomídeos e os parasitoides nos 2 anos de estudo, né, e nos 2 manejos. Com isso, nós podemos obter como conclusão aí do trabalho, né, que as espécies de percevejos coletados, elas foram diversas. Então, percevejo marrom da soja, que é o Eusquistozeros, percevejo barriga verde, Dicerius melacanthus, o percevejo verde grande, que é Nesara viridula, Piezodorus guildini, que é o percevejo verde pequeno, Edessa meditabunda, que é o percevejo da asa preta, Quinávia, Proxys e Podizos, em menores porcentagens, mas também foram observados, com grande predominância, como já falei, né, da espécie Eusquistozeros, que é o percevejo marrom da soja. Houve, então, essa maior predominância independente do manejo. E os adultos, eles foram parasitados por diversas espécies aí até então pouco conhecidas, sendo, então, Gymnoclitia, o gênero, né, Ectophasiopsis gradata, Trichopoda pictipenis e Hexacladia smith. Houve maior diversidade, então, dos parasitoides no MIP. Muito obrigada!